Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Eliseu Fortolan e a minha proposta nesta videoaula é apresentar o tema Série Uniforme de Capitais. Lembrando que esta é a primeira videoaula de uma série de videoaulas com o mesmo tema. Para começarmos a nossa videoaula, então vamos aqui conceituar o que é série uniforme de capitais. É um conjunto de pagamentos ou de recebimentos de valores nominal iguais, que se encontram dispostos em períodos constantes. Então nós temos que entender que essa série de capitais, ela pode ser tanto uma série de pagamentos, quando eu estou pagando um financiamento, por exemplo, ou uma série de recebimentos, quando eu estou recebendo um determinado financiamento. E também temos que entender que se o objetivo desses pagamentos for a constituição de um capital ou a acumulação de uma riqueza, então o valor final desta série de pagamentos será chamada valor futuro ou montante. Agora, se o objetivo desta série de pagamentos for a amortização de uma dívida, por exemplo, a amortização de um financiamento, eu tenho o valor presente. Eu parto de um valor presente e encontro o valor dos pagamentos. Ou também eu posso ter o valor dos pagamentos e querer encontrar o valor presente desta dívida. Lembrando que o termo série uniforme de capitais também é conhecido como série uniforme de pagamentos. Tem alguns autores que utilizam o termo capital, outros autores utilizam o termo pagamento, mas a metodologia é a mesma. Então, temos que entender também que existem duas maneiras de efetuarmos esse pagamento. O pagamento ele pode ser antecipado. Nessa modalidade, a série de pagamentos ocorre imediatamente a assunção da minha dívida ou a decisão de constituir um capital. Para exemplificarmos, vamos aqui colocar o financiamento de um veículo. Hoje eu decido assumir o financiamento de um veículo e hoje mesmo eu já efetuo o primeiro pagamento para a amortização desse financiamento. Ou hoje eu decido depositar mensalmente uma certa quantia para que eu constitua um capital lá no futuro, para que eu acumule uma riqueza no futuro. Então hoje eu decidi, hoje mesmo eu já faço o primeiro recolhimento de uma série de recolhimentos para daqui a um determinado momento eu ter um capital acumulado ou uma riqueza constituída. O exemplo que temos aqui é um fluxo de caixa de pagamentos antecipados. Fluxo de caixa, nós conhecemos que é um grafismo onde eu consigo evidenciar os períodos do pagamento, eu consigo evidenciar as saídas de caixa e consigo evidenciar as entradas de caixa também. Então notem que temos aqui a linha do tempo, a linha parte do momento zero, do valor presente, do momento hoje. E temos aí os períodos, primeiro, segundo, terceiro, até o sétimo período. Temos também as linhas voltadas para cima, que representam a entrada de caixa. E temos as linhas, as setas voltadas para baixo, que representam as saídas de caixa, ou desembolso de caixa, ou ainda desembolso de capital. Bom, para fixarmos tudo isso que falei até agora, eu trouxe aqui uma proposta de um exemplo prático. Vamos tomar como exemplo o financiamento de um veículo que hoje ele custa R$30 mil, mas eu quero financiá-lo em 36 parcelas iguais com entrada imediata.
Se o vendedor tem um financiamento a uma taxa de juros de 2,5% ao mês, qual será o valor de cada parcela? É o que vamos descobrir agora. Portanto, é muito importante que nós construamos o nosso fluxo de caixa, partindo do momento 0, seguindo pelo momento 1, 2, 3, 4, até o momento 36, que são todos os períodos que vai durar o pagamento para que eu quite a minha dívida, para que eu amortize o financiamento deste veículo. Então temos aqui a seta para cima, indicando que eu tive uma entrada de caixa de R$30.000. Esta entrada de caixa é o valor do veículo. Imediatamente a entrada de caixa de R$30.000, eu já tive o primeiro pagamento desta dívida, até seguir ao período 36. Eu tenho também que evidenciar quais as informações que eu tenho no exemplo, quais são os argumentos, quais são os subsídios que eu tenho para eu resolver este exemplo e dar um resultado efetivo. Então, a primeira informação que eu tenho é que o carro custa à vista R$30.000. Esses R$30.000 representa o meu valor presente. O exemplo diz também que o financiamento vai ser em 36 parcelas, 36 períodos ou ainda 36 pagamentos. Então, o N, que representa períodos, tem que ser igual a 36 meses. E a terceira informação que eu tenho neste exemplo é que a taxa de juro que vai ser cobrada é 2,5% ao mês. Então, a letra I, que representa a taxa, é igual a 2,5% ao mês. Notem que, para eu resolver qualquer exercício que envolva taxa de juros, que envolva cálculo de tempo, cálculo de valor presente, cálculo de valor futuro, o tempo e a taxa têm que estar no mesmo período. Neste exemplo, nós temos aqui 36 meses como os períodos e temos aqui 2,5% ao mês como taxa. Professor, mas se o tempo tiver em mês e a taxa tiver em ano, o que eu devo fazer? Nesse caso, devemos aplicar uma taxa equivalente, mas a proposta nesta videoaula não é sobre como encontrarmos a taxa equivalente. Eu já trouxe aqui um exemplo formatado de maneira que eu não preciso fazer uma equivalência de taxa. Bom, então, para quem utiliza a calculadora financeira HP12C, esta videoaula é para estes usuários da calculadora. As próximas videoaulas eu vou disponibilizar para aqueles que não são usuários da calculadora HP12C. Então, eu já sei que o meu PMT ou as minhas 36 parcelas serão de R$ 1.242,49. Eu sei porque eu fiz essas contas na calculadora. E para chegar nesse resultado, deve-se seguir alguns procedimentos que estão aqui nesta tela. O primeiro passo é com a calculadora ligada. Antes de fazer qualquer cálculo, eu tenho que digitar a tecla F e a tecla CLX. Quando eu faço esse procedimento, eu zero toda a memória da calculadora. Eu zerando toda a memória da calculadora, eu não corro o risco de ter um resultado distorcido, porque se houver algum número, algum resultado, algum valor na memória da calculadora, o resultado do meu exercício vai dar completamente diferente ao resultado real.
Então, lembrando, primeiro passo, digita a tecla FCLX. O segundo passo é digitarmos a tecla G e a tecla 7. Lembrando que a calculadora financeira ela já vem programada para efetuar os cálculos com pagamentos postergados ou pagamentos postecipados. Mas neste exemplo, nós estamos efetuando os cálculos com pagamentos antecipados. Então, digitando a tecla G7, vai aparecer no visor da calculadora a palavra Begin, que significa início, ou seja, o primeiro pagamento será imediatamente a aquisição da dívida ou a assunção da dívida. Terceiro passo, eu preciso informar qual que é o valor presente dessa dívida ou desse financiamento. Portanto, eu digito 30.000 e a tecla PV. Registrei na calculadora que 30.000 é o valor presente. O quarto passo, eu digito 36 e digito a tecla N, para que a calculadora receba a informação de que o financiamento será em 36 parcelas. Quinto passo, eu digito 2.5 e dou o comando I para registrar que a taxa será 2,5%. O quinto passo, eu digito a tecla PMT. Quando eu digito a tecla PMT, a calculadora vai fazer todo o processamento dessas informações que eu incluí e ela vai me dar o resultado. O meu resultado vai ser PMT é igual menos 1.242,49. A calculadora informa esse número negativo porque eu estou desembolsando dinheiro, eu estou tendo um desembolso de caixa. Logo, se eu estou tirando dinheiro do meu caixa, o sinal vai ser negativo. Continuando esta videoaula, temos também aqui um conceito de pagamentos postergados ou pagamentos postecipados, que nada mais é do que o sujeito decidir efetuar uma dívida e não pagar de imediato esta dívida, mas esperar o período seguinte para efetuar o primeiro pagamento. Ou o sujeito decide fazer uma acumulação de riqueza, fazer uma acumulação de capital, decide hoje, mas espera o período seguinte para fazer o primeiro pagamento ou para efetuar a primeira contribuição. Então, lembrando, pagamento postergado é o pagamento feito no primeiro período seguinte à aquisição da dívida ou à decisão de constituir um capital. O fluxo de caixa do pagamento postergado deve estar disposto desta maneira: a linha do tempo, os períodos, começando do período 0, que é hoje, que é o meu valor presente, período primeiro, segundo, terceiro, até o sétimo período. Percebam que o período 0 já houve uma saída de caixa. Hoje eu já tive uma entrada de caixa. Hoje já entrou valor no meu caixa, mas eu não efetuei nenhum pagamento ainda. O primeiro pagamento vai ser efetuado no período seguinte. Então, este é o fluxo de caixa que representa os pagamentos postergados. Tenho aqui um exemplo também, que são os mesmos valores do primeiro exemplo que fizemos aqui. O veículo custa R$30.000 à vista e vai ser financiado em 36 parcelas iguais. Porém, o primeiro pagamento vai ser daqui um mês, ou seja, vai ser no período seguinte à aquisição desse veículo, à assunção dessa dívida.
O vendedor tem uma taxa de juros de 2,5% e eu quero saber qual vai ser o valor de cada parcela. Elaborando o fluxo de caixa, temos aqui a linha do tempo e temos aqui os períodos 0, 1, 2, 3, 4 até o período 36. Então hoje, momento 0, houve uma entrada de caixa de R$30 mil. Percebam que não houve nenhum desembolso de caixa. O primeiro desembolso de caixa vai ser no período seguinte. Eu tenho também que deixar aqui claro quais as informações que eu tenho no exemplo. Lembram? O PV, o valor do veículo hoje, o valor a ser financiado hoje, R$30 mil. O N, que é o tempo, 36 meses. A taxa, 2,5% ao mês. E eu estou buscando encontrar qual vai ser o valor de cada parcela. Utilizando a calculadora HP12C, nós vamos chegar no resultado. PMT é igual a menos R$ 1.273,55. Como que nós chegamos neste valor? Primeiro passo, lembram? Zerar a memória da calculadora. Então, eu digito a tecla F, CLX, apaguei toda a memória da calculadora. O segundo passo, que é muito importante, eu digitar a tecla G8. Eu fazendo assim, eu estou dizendo para a calculadora, eu estou comunicando à calculadora que agora eu não quero mais o pagamento antecipado. Quando eu digitei a tecla G8, percebam que a palavra begin saiu do visor da calculadora. Agora a calculadora está programada para calcular as parcelas, sendo que a primeira parcela será no período seguinte à assunção da dívida ou à aquisição do financiamento. Terceiro passo, R$30 mil, então eu digito R$30 mil e a tecla PV. Terceiro passo, eu vou informar quantos meses ou quantos períodos serão o financiamento. Então eu digito 36 e a tecla N. Preciso também informar qual vai ser a taxa desse financiamento. Nós temos que a taxa é 2,5% ao mês. Então eu digito a tecla 2,5 e a tecla N. E aí eu dou um comando para a calculadora para que ela me demonstre qual vai ser o valor de cada parcela. É só digitar a tecla PMT. E aí eu tenho que meu PMT vai ser menos R$ 1.273,55. Lembrando que esse número ele vem negativo, significando que será um desembolso de caixa. E assim terminamos esta primeira videoaula. Até as próximas videoaulas. Forte abraço!